Eu vivo sempre no mundo da lua, tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita, brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar para casa, nosso lindo balão azul. Lindo balão azul, Guilherme Arantes. Transtorno de déficit de atenção infantil, visão familiar e escolar. Leitura do livro Mentes Inquietas de Ana Beatriz Barbosa Silva. TDA infantil, visão familiar e escolar. O bode expiatório da família e a necessidade de se ajustar às regras. Rafael era o primeiro filho de Sandra. Quando estava grávida, ela pensou que não demoraria muito até poder voltar a trabalhar. As amigas retornavam quando os filhos completavam mais ou menos 2 anos de idade. Mas Rafael já estava com 7 e ainda consumia as forças de Sandra, como na época em que ele era bebezinho. E ela precisava acordar de madrugada para amamentá-lo, dar-lhe banho, enfim. Quando a atenção dela deveria ser totalmente direcionada àquele pequeno ser indefeso. Só que, agora, era diferente. Não era mais fato de ser indefeso que demandava tanto a atenção da mãe. Ele não parava, corria, pulava, chutava e, quando estava sentado, remexia-se incessantemente. Parecia não ouvir nada do que sua mãe lhe dizia. O pior para Sandra é que ele se metia, vez por outras, em atividades perigosas. Ela não sabia dizer se ele realmente gostava de viver perigosamente, já assim tão novo, ou se não avaliava muito bem as situações em que se metia. Até o momento em que Rafael entrou na escola, Sandra achava que o filho tinha um temperamento difícil por sua incompetência materna e falta de pulso, ou que era realmente muito mole. Reclamava muito e se cansava mais facilmente que as outras mães. Já tinha ouvido tantos comentários por parte de parentes, até mesmo do marido, que por fim concordou. Lá no fundo, no entanto, remanescia a certeza de que eles deveriam passar o dia inteiro com Rafael para que soubessem do que ela tanto se queixava. Na escola, ela pôde avaliar melhor o filho, ao compará-lo com as demais crianças. Estas realmente pareciam mais tranquilas, mesmo as consideradas temperamentais pelas outras pessoas. Não foi preciso muito tempo para que surgissem as primeiras queixas sobre Rafael. Indisciplinado para os professores, mal educado para as outras mães e evitado pelos coleguinhas. Seus trabalhos eram em grande parte mal feitos e incompletos, embora em alguns momentos fosse impressionantemente os melhores da classe. Seu desempenho era completamente imprevisível. Na primeira série, Rafael foi transferido para uma escola melhor. Logo após as primeiras confusões, a psicopedagoga do colégio chamou Sandra para uma nova conversa. Seu filho tinha todos os sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e precisava de acompanhamento médico especializado. Então era isso, murmurou Sandra. Distinguindo a criança TDA, ou a criança com transtorno de déficit de atenção. Como já visto, o TDA é caracterizado por 3 principais sintomas: distração, impulsividade e hiperatividade. Uma vez que essas 3 características são muito comuns na população infantil, como distinguir uma criança TDA de uma normal? Afinal, são típicas da infância a agitação, as correrias, a falta de atenção em atividades encadeadas e um tanto prolongadas, principalmente se não tiverem algum atrativo especial. O sinal que pode diferenciar uma criança TDA de outra que não seja é a intensidade, a frequência e a constância daquelas 3 principais características. Tudo na criança TDA parece estar a mais. Ela é mais agitada, mais bagunceira, mais impulsiva, se for do tipo de alta atividade. E ainda, significativamente mais distraída, mais dispersa e menos perseverante, se for daquele tipo mais desatento.
Certamente, o personagem fictício que melhor exemplifica uma criança TDA do tipo desatento é Calvin, nas tiras em quadrinhos Calvin e Harold. O principal instrumento de um médico, de um psicólogo ou de um outro profissional habilitado que queira avaliar a possibilidade de uma criança ser TDA é a pura e simplesmente observação. Mas claro, uma observação muito especial. Um observador que deve estar treinado a captar as nuances, não somente no comportamento manifesto da criança, como também pescar nos relatos de pais ou cuidadores, professores e de outras pessoas de seu convívio os fatores que caracterizam uma criança com TDA. Além disso, esse profissional deve saber utilizar critérios de comparação. Uma criança pode ser TDA se aquela tríade de funcionamento for muito mais intensa e frequente quando comparada com uma criança da mesma idade. Portanto, deve-se conhecer profundamente o comportamento e as características infantis de forma geral, e não somente daquelas crianças que apresentam algum tipo de transtorno. E, sobretudo, esse profissional precisa desenvolver a fina sensibilidade de um investigador aliado ao pensamento lógico do cientista. De forma resumida, seguem algumas dicas que servem de auxílio para dar o primeiro passo rumo ao diagnóstico de TDA em uma criança. Primeiro, com frequência, mexe ou sacode os pés e as mãos, se remexe no assento, se levanta da cadeira. Não consegue manter-se quieta, mesmo em situações em que se espera que o faça. É o tal bicho carpinteiro, o prego na carteira, o motorzinho nas pernas. Número 2. É facilmente distraída por estímulos externos. A criança TDA tem a atenção tão dispersa que qualquer estímulo, um barulho, um movimento, a impede de concentrar-se em alguma tarefa por muito tempo, principalmente se a tarefa for obrigatória e não despertar nenhum interesse especial. É muito difícil para ela fixar a atenção no que o professor diz se pela janela vê pessoas passando ou mesmo ouve sons produzidos por seus coleguinhas. Sua mente é um radar girando o tempo todo em busca de novidades. Número 3. Tem dificuldade de esperar a sua vez em brincadeiras ou em situações de grupo, além de interromper constantemente os coleguinhas com sua tagarelice excessiva. Assim, ela assume a figura do furão, o entrão, o abelhudo, o que dificulta o relacionamento com seus pares e é vista como uma criança encrenqueira pelos supervisores do colégio. Número 4. Com frequência dispara respostas para perguntas que ainda não foram completadas. A velocidade de sua língua não consegue se equiparar do seu cérebro. E tão logo lhe vem à mente, ela o coloca em palavras, muitas vezes atropeladamente. Isso é uma consequência da impulsividade. A criança TDA não consegue parar ou filtrar o fluxo de ideias que eclode em sua mente. E lá vai ela ser apelidada de linguaruda, ou algo do gênero. Número 5. Tem dificuldade em seguir instruções e ordens. A criança TDA não é exatamente rebelde ou insubordinável. Ela apenas faz as coisas do seu jeitinho e insiste nisso. É quase sempre considerada muito teimosa, a mula empacada da família e da turma. É praticamente certo que ela irá levar essa característica para a vida adulta. Número 6. Tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou mesmo atividades lúdicas. Sua atenção é fluida, escorregadia e vaporosa durante atividades prolongadas e em série, de caráter obrigatório ou mesmo as brincadeiras de grupo que envolvam regras. Para uma criança TDA, isso é tedioso e de fácil dispersão. No entanto, pode subitamente solidificar-se e tornar-se dura como gelo, se determinada atividade for estimulante e atrativa. Um exemplo comum é o videogame. Tais jogos unem estímulos de diversos tipos de forma sincrônica e simultânea, comumente em grande velocidade. São imagens vivas, coloridas e dinâmicas, acompanhadas por sons vibrantes, que correspondem às ações empreendidas pela criança no jogo. Muitos pais, ou cuidadores, ao observarem as crianças entretidas profundamente nesses jogos, sem se lembrar de comer, estudar ou cumprir as tarefas domésticas,
concluem que elas são preguiçosas e irresponsáveis. Nada disso. O fato é que as características desses jogos conseguem ativar o cérebro de uma criança TDA de uma forma que as atividades rotineiras não são capazes, pois não possuem as características dinâmicas necessárias. O grande clique seria unir atividades educativas com meios multimídia. Número 7. Frequentemente muda de uma atividade inacabada para outra. Essa característica está intimamente relacionada com a anterior, mesmo quando estão concentradas em uma tarefa ou projeto. Crianças TDAs costumam pensar em N coisas diferentes para fazer. E fazem, mas nem sempre as concluem. Da mesma forma que uma ideia que vem à mente dessa criança é imediatamente traduzida em palavras, muitas delas também são imediatamente postas em práticas. Novamente, o filtro falha e a impulsividade ganha terreno. Como acabam fazendo e pensando muitas coisas ao mesmo tempo, deixam passar detalhes e cometem erros bobos em função da desatenção. A ansiedade acarretada pelo fato de terem muitas coisas a fazer contribui para diminuir mais ainda sua capacidade de concentração. Crianças TDAs precisam de muito incentivo e estruturação para levar a cabo suas tarefas. Número 8. Tem dificuldade em brincar em silêncio ou tranquilamente. Imagine uma bola voando entre móveis e peças decorativas da sala, objetos sendo derrubados durante uma corrida e muitos gritos. Imaginou? É isso mesmo. Essa assertiva é autoexplicável. Número 9. Às vezes fala excessivamente. É bastante comum que uma criança TDA dê voltas em torno de um assunto antes de conseguir chegar ao ponto, ou que no meio da fala esqueça o ponto e acabe falando sobre outras coisas. Pode ser vista como enrolona por pessoas menos compreensivas. Essa característica está diretamente relacionada ao item 4. Como a criança TDA é assaltada por um fluxo incessante de ideias e imagens, ela tem dificuldade de ser concisa e objetiva ao falar. É comum que um assunto puxe outro, que puxa outro, e no instante seguinte, ela já não sabe mais o porquê do seu discurso ou mesmo o que foi dito antes. É importante que pais ou cuidadores e professores sejam compreensivos e aprendam a enxergar o lado divertido dessas características, ajudando a criança a se encontrar no assunto em questão, sem que ela se sinta inadequada. Número 10. Vive perdendo itens necessários para a tarefa ou atividades escolares. Se a criança é avoadinha e frequentemente se esquece de fazer o trabalho de casa ou de levar o lanche para a escola, fique atento. Podem ser sinais de desatenção e lapsos de memória típicos do TDA, e não necessariamente irresponsabilidade ou imaturidade. Crianças problemáticas e crianças com TDA. Como visto, a criança com transtorno de déficit de atenção, ou TDA, é em tudo mais intensa, quando em comparação às outras. Ela é mais colorida, mesmo que vestida em discretos tons pastéis, já que dificilmente passa despercebida. Um aspecto distinto entre crianças TDAs e crianças não TDAs é que os sintomas de comportamento TDA independem de problemas emocionais, ambientais e sociais. Algumas crianças podem causar a falsa impressão de serem TDAs se estiverem passando por problemas constantes ou passageiros, que contribuam para deflagrar ou intensificar comportamentos agitados ou falta de concentração. Uma criança pode se apresentar indisciplinada ou com baixa tolerância à frustração e possivelmente não ser TDA. Na investigação de sua história, podemos constatar que ela é oriunda de um ambiente em que características comportamentais como disciplina e concentração não são valorizadas. Pode também não estar recebendo atenção suficiente ou sofrendo maus tratos. Todos os fatores que possivelmente estejam contribuindo para algum comportamento inadequado devem ser cuidadosamente investigados e considerados como fatores de exclusão para um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção ou mesmo fatores que intensifiquem o TDA pré-existente.
É importante ter em mente que fatores que se constituem em situações de desconforto, precariedade e sofrimento podem até intensificar o funcionamento do TDA pré-existente de uma criança, mas não são responsáveis pela causa do transtorno. O TDA é um funcionamento de origem biológica, marcado pela hereditariedade e que se manifesta na criança ainda bem jovem, antes dos 7 anos de idade. Independentemente de ela ser proveniente de um ambiente hostil ou de estar passando por problemas. Mesmo nos lares mais estruturados e seguros, uma criança com transtorno de déficit de atenção irá se comportar como tal. A intensidade do desconforto trazido para a família pode ser manejada através de formas específicas de lidar com essa criança. A criança TDA pode dar tudo de si e deixar fluir sua criatividade e o seu entusiasmo inatos se for corretamente estimulada. Mais do que qualquer outra, a criança TDA responde maravilhosamente bem sob o calor do incentivo. Os elogios e recompensas constantes se constituem no melhor aditivo para a grande quantidade de combustível com a qual elas foram dotadas. Por outro lado, mais do que nenhuma outra, a criança TDA murcha e se distrai sob o peso de críticas excessivas e de falta de compreensão. Ela pode responder através de um cabisbaixo recolhimento ou pela erupção de comportamentos agressivos e impulsivos. Pode virar de pernas para o ar o ambiente numa clara demonstração de como se sente por dentro. Confusa, sem chão. Dificuldades específicas da criança TDA e conclusões errôneas. É comum que as pessoas interpretem a tendência à distração e a impulsividade de uma criança TDA como sinal de parca inteligência, ou que as considerem simplesmente tolas, com idade mental inferior à de outras crianças de mesma idade cronológica. O porquê disso será examinado a seguir. Como consequência da hiperatividade e impulsividade, ou impulsividade, a criança TDA faz primeiro, pensa depois. Reage irrefletidamente à maneira dos estímulos que se apresentam. Não porque seja mal educada, imatura ou pouco dotada intelectualmente. Isso se deve ao fato de a área cerebral responsável pelo controle dos impulsos e filtragem de estímulos, o córtex pré-frontal da criança, TDA, não ser muito eficiente. Existe um substrato orgânico determinando essa característica. Ao contrário de uma criança simplesmente mal educada, a criança TDA sabe que seu comportamento acarreta prejuízos e reprimendas. O insight do problema aumenta no decorrer do seu desenvolvimento, e ela pode ser ensinada sobre o que é certo e errado, e sem dúvida, a aprenderá, se estiver suficientemente atenta, é claro. A criança TDA consegue entrever as consequências de seu comportamento impulsivo, mas, por ter dificuldades em contê-los, absorve todas as críticas que desabam incessantemente sobre ela. Por ser muito nova para refletir sobre questões tão complexas, sobre a convivência social e outras em que o controle dos impulsos seja necessário e desejável, ela se sente totalmente deslocada, inadequada e, de outra forma, defeituosa. Ela sofre. Esse comportamento diferenciado não tem nenhuma relação com o déficit intelectual. Na verdade, com extrema frequência, a criança TDA é bastante inteligente e criativa. Pode aparentar imaturidade em comparação a outras crianças de mesma idade no aspecto emocional e no comportamento manifesto, mas não em relação à capacidade cognitiva. Com o tratamento adequado, aquela criança aparentemente imatura equipara-se, iguala-se às demais. No que concerne às características de desatenção, essa criança também pode ser considerada tola ou pouco inteligente por quem desconhece o problema. O fato é que a criança TDA é constantemente inundada com estímulos que não consegue filtrar de maneira correta. A consequência mais evidente é que ela parece não conseguir priorizar os seus afazeres, características que, aliás, é levada adiante na vida adulta. É um tanto comum que tenha dificuldade em aprender ou memorizar, não porque não queira ou porque seja pouco capaz, mas sim
porque não consegue sustentar a atenção e se manter concentrada por tempo suficiente e com a intensidade adequada. Frequentemente não termina as tarefas que começa, porque algum estímulo a atrai irresistivelmente, até aparecer o próximo que a faça abandonar o anterior e assim sucessivamente. Por fim, ela se sente sobrecarregada, confusa, e não termina o que começou a fazer lá no início. Não que seja exatamente esquecidinha ou cabeça de vento, mas o turbilhão de acontecimentos e coisas por fazer em sua mente acaba lhe trazendo problemas em reter informações e dar cabo de suas tarefas. Por exemplo, é muito comum que a criança TDA, assim como o adulto, passe por situações como essa. Ela está na sala fazendo algo, dá-se conta de que precisa de alguma coisa que está lá no quarto, e no caminho de um cômodo para o outro, se esquece do que ia fazer. Ainda por cima, pode ver alguma coisa nesse interim e também se esquecer de continuar o que estava fazendo na sala. O que aconteceu no trajeto entre a sala e o quarto? Ela estava caraminholando, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, na alta velocidade do cérebro TDA. Por que esqueceu o que estava fazendo na sala? Porque não conseguiu filtrar o novo estímulo que se apresentou. Foi atraída por ele, em vez de concluir a primeira tarefa. É assim repetidamente, até não conseguir terminar nada do que começou, nem reter informações por tempo suficiente. Ao contrário de uma pessoa com dificuldades intelectivas, ela se dá conta do prejuízo que isso acarreta, percebe o que está acontecendo de errado e sofre. Em uma criança, esses prejuízos podem ser percebidos mais de forma intuitiva do que racional. Por desconhecimento, as crianças TDAs, na maioria dos casos, recebem diariamente os mais variados rótulos e adjetivos pejorativos possíveis, dos quais não sabem como podem se defender. Acreditam em tudo o que dizem, o que ocasiona um enorme buraco em sua autoestima, e sucumbem ao olhar desaprovador da repreensão ou o ar complacente do sentimento de pena. Em família. Em família, pode-se observar claramente o desenrolar desse processo. A criança TDA, sobretudo a hiperativa e impulsiva, em geral é punida com castigos físicos, e não são poucos os comentários que se fazem de seu caráter. Ela costuma ouvir sobre o quanto é má, e que Papai do Céu irá castigá-la. Até mesmo no futuro será uma pessoa desagradável, impopular, e outros comentários do tipo: se você morrer hoje, ninguém irá ao seu enterro. Como realmente tem dificuldades de controlar seus impulsos e se mete em confusões e desentendimentos em família e com outras crianças, acaba acreditando no que dizem. Preocupa-se com castigos divinos e se irá para o inferno. Esse protótipo de pestinha ouve diariamente uma avalanche de "não! Para! Sai daqui! Fica quieto!" muito mais do que qualquer outra criança. Não é difícil chegar à conclusão de que essa criança sentirá que existe algo muito errado e que ela não passa de um estorvo. Muito mais do que a média, crianças TDAs, principalmente as mais hiperativas, expressam um sofrimento e um sentimento de rejeição, ora dizendo que irão fugir de casa, ora que são infelizes e querem se matar. Como se não bastasse, ela também pode ocupar o lugar de bode expiatório da família, principalmente entre os irmãos. Embora todos reclamem dos aborrecimentos que ela costuma trazer para o meio familiar e do quanto seria melhor se ela não existisse, crises inexplicáveis poderão surgir entre os membros da família se a criança TDA for tratada adequadamente e os resultados positivos começarem a surgir. Paradoxalmente, o tratamento pode até ser boicotado se a sua melhora ameaçar o sistema familiar, que encontrou o seu ponto de equilíbrio nessa criança problemática. Um exemplo claro é o fato de os irmãos se acostumarem à cômoda situação de filhos normais e, engenhosamente, colocarem a criança TDA na posição de culpada e causadora de todas as brigas. Até mesmo quando ela não tiver nada a ver com a história, sempre existirá um dedo acusador, colocando-o na posição de ré. E como é comum ela causar confusões mesmo, os pais ou os cuidadores tenderão a culpá-la, sem se preocupar com uma investigação mais adequada, detalhada do conflito.
Por outro lado, também não parece justo acusar impiedosamente os pais e os cuidadores e a família por tudo. Imagine o transtorno causado por uma criança que literalmente quica pelas paredes. Parece ser incansável. Bate bola na sala em meio a todos os móveis e objetos, ou então que vive literalmente no mundo da lua. Situações como essas detonam verdadeiras batalhas dentro de casa. O pai briga com a mãe, o irmão com o pai, a mãe com os avós e todos com a criança. Alguns membros da família são acusados de serem severos demais e outros complacentes. E ao final ninguém entende nada quando percebem que a mesma criança que não se concentra nos deveres escolares consegue passar horas a fio grudadas no videogame ou no celular. Ora, para quem não compreende as características do TDA, a conclusão aparentemente óbvia é de que ela não quer nada com a hora do Brasil. É importante buscar informações sobre o comportamento inadequado da criança antes de se concluir que ela apresenta caráter duvidoso ou que simplesmente é grosseira. Quanto mais informações e educação acerca do transtorno, melhor para a criança e a família. No decorrer do tratamento, os familiares recebem orientações sobre como proceder em situações específicas.